Oi galera, hoje a gente vai ver o padrão scan em CUDA. Então o padrão scan, como é que ele funciona? A gente tem um vetor de entrada e o scan basicamente ele faz o somatório parcial de todos os elementos predecessores ao elemento atual que você está calculando. Sequencialmente ele é implementado em ODN, né? E o código dele parece com esse cara aqui, ó. Você tem um for, onde você sempre está somando o valor atual ao somatório até o valor anterior que você tinha. Então, vamos para um exemplo, para poder entender. Então, vamos realizar o scan no vetor A. Então, a gente tem o vetor A, a gente tem os valores 1, 2, 5, 7, 9, 6, e a gente vai realizar o scan nele. Então, primeiro elemento é simples, não tem ninguém antes dele, então o somatório até o 1 é o próprio 1. O 2, o que ele vai ser? Ele vai ser o somatório de tudo que vem antes dele. Como só tem um 1, então vai ser 1 mais 2, 3. O 5, o que vai acontecer? Ele vai somar com todos os predecessores dele. Então vai ser 5 mais 2 mais 1, que tem que dar 8. Ou simplesmente pegar o 5 mais o 3, que é o somatório até o momento anterior. E ele vai dar 8. E a mesma coisa para os demais caras. O 7 com 8 vai dar 15, 9 com 15, 24, 6 com 24, 30. Então, dado esse vetor de entrada, o que se espera na saída é esse vetor aqui, onde você tem o somatório parcial, né, de todas as posições. Então, note que isso parece uma redução. Se tivesse feito uma redução simples, o que aconteceria? Você teria apenas o valor 30, que é o somatório do vetor inteiro. Mas no scan a gente quer o somatório do vetor inteiro, mas a gente também quer o somatório até a penúltima posição, até a antepenúltima e assim por diante. Então, como é que é a implementação paralela disso, né? A gente implementa tipo uma redução mesmo. Então a gente tem essa noção de stride, que a gente vai somar com determinado vizinho, e em log n passos, essas somas parciais são computadas. A cada passo, tal como na redução, metade das threads ficam paradas, e cada bloco faz a sua própria redução, seu próprio scan. E esse resultado, né, desse scan que ele fez tem que ser mandado para o host, e o host tem que adicionar o resultado do último elemento desse scan a todos os elementos de todos os outros blocos. A gente vai ver isso com mais detalhe nos próximos slides. Então vamos para um exemplo. Então a gente tem esse vetor aqui, com esses números. Então, numa primeira etapa, o que vai acontecer? O seu stride vai ser de tamanho 1. Então você vai somar o 3 com 1, o 1 com o 7, o 7 com o 0 com o 4 com 1 e assim por diante. E aí a gente vai gerar esse vetor aqui. O 3 não precisa, né? Porque ele é o primeiro elemento, então o resultado final já é o próprio 3. Mas aqui você tem 3 com 1, 4, 1 com 7, 8, 7 com 0, 7 e assim por diante. Então note que isso aqui não é o valor final que você está procurando, né? Você tem aqui 3 e o 4 já está resolvido, porque o somatório parcial até 3 é 3 mesmo, e até esse 1 é o 4. Mas todos os outros valores aqui ainda não estão resolvidos. Então, a cada passo, a gente vai resolvendo, por exemplo, 2, depois a gente vai resolver os 4, depois a gente resolve todos os valores. Então, na segunda etapa, a gente aumenta a vizinhança de 1 para 2. Então, agora a gente vai somar, por exemplo, aqui, o 8 vai ser somado com 3, o 7 vai ser somado com o 4, o 4 vai ser somado com o 8, certo? Então você sempre tem essa distância de 2 elementos aí para cada cara. Então, nota que essas duas threads aqui elas já estão paradas, porque elas já têm o valor final, então a gente só vai computar daqui para cá, que é o contrário da redução. A redução a gente é perdendo as threads da direita para a esquerda, aqui a gente vai perdendo da esquerda para a direita. Então, você calculou aqui 3 mais 8 deu 11, 4 mais 7 deu 11. Então, nesse momento aqui,
a gente já tem o somatório parcial completo dos 4 primeiros elementos. Então aqui é 3, 4, 11 e 11. É só olhar aqui para cima. Ó. 3 mais 1, 4. Mais 7, 11. Mais 0, 11. Então só faltam esses outros 4. Então a gente aumenta agora a nossa vizinhança de 2 para 4. E agora essas 4 primeiros threads aqui já estão sem nada para fazer, porque já tem o resultado final. Só essas 4 últimas aqui estão trabalhando. Então o que elas vão fazer? Vai somar distância 4, então vai ser 3 mais o 12, vai dar o 15, 4 mais o 12, 16, 11 mais o 11, 22 e o 11 mais o 14, 25. Dessa forma a gente termina o nosso scan para um bloco, certo? Só que a gente tem vários blocos, então cada bloco fez o seu pedaço. Então, bloco 1 calculou todos os valores dele, bloco 0, bloco 1 calculou todos os valores dele. Agora, o que a gente tem que fazer? Como é o somatório parcial, então, esse primeiro bloco, a continuação dele é esse segundo bloco aqui. Então, na realidade, em vez de ter o valor 3 aqui, a gente precisaria ter 25 mais o 3, porque ele é o somatório de tudo que veio antes até esse valor. Então, se a gente colocar só o 3 aqui, a gente não está pegando tudo antes. Então, a gente tem que pegar sempre o último valor do bloco anterior e propagar esse valor para todos os blocos que estão na frente. Então, vai ter que pegar o 3, somar com 25, o 4, somar com 25, o 11, somar com 25, todos os caras somarem com 25. Então, como é que a gente faz isso? A gente pega um outro vetor de saída, onde a gente vai colocar o valor do último elemento de cada bloco. Então, o bloco 0, ele vai ser 0, porque você não precisa somar ninguém para ele, porque ele não tem nenhum bloco antes dele. Mas aí, o último valor do bloco 0 tem que ser armazenado aqui. Por quê? Porque do bloco 1 para frente, todo mundo tem que pegar esse valor. Mesma coisa do bloco 1. O último elemento do bloco 1 também tem que ser jogado aqui, porque todo mundo que estiver na frente do bloco 1 também vai ter que ser somado com esse B1. Então, notem, para o bloco 0, você soma todo mundo com 0, porque não tem ninguém antes dele. Para o bloco 1, você soma todo mundo com 25, porque é o último valor do bloco 0. Só que se tiver um bloco 2 aqui, o que vai acontecer? O bloco 2 vai ter que ser somado, todos os elementos dele, com 25, porque o bloco 0 vem antes dele, e mais 25 do bloco 1. Então, na realidade, todos os elementos aqui para frente têm que ser somados com 50, que é o 25 mais 25. Então, essa soma de todos os valores, todos os blocos anteriores àquele, vai ter que ser feita no host. Então, esse vetor ele é retornado para o host, e o host faz um scan nesse próprio vetor, porque ele quer o somatório parcial até cada um desses elementos. Então, aqui no caso seria 0, 25 e 50. O vetor que entrar aqui é 0, 25, 25. Aí ele ia somar 0, ia dar 0, 0 com 25 ia dar 25, 0 com 25 mais 25 ia dar 50. A gente cria esse vetor usando esse código no host, e aí depois a gente vai chamar um segundo kernel, que é o kernel que vai pegar para cada bloco, ele pega a posição respectiva nesse vetor de saída e soma em todos os elementos dele. Então, é o que eu estou chamando aqui de propagação dos somatórios. Então, a gente vai pegar o 0, somar em todo mundo, todos os elementos do vetor do bloco 0. Vai pegar o que está aqui em B0 e vai somar em todos os elementos do bloco 1. Se tivesse um bloco 2, você ia pegar todos os elementos do bloco 2 e somar com o bloco 1. Então, o algoritmo do scan em CUDA, para dar uma resumida, ele tem as seguintes etapas. Primeiro, você copia o vetor A de entrada para o dispositivo, para a GPU. Depois, executa o kernel do scan no device. Aí você vai ter todos os scan, os somatórios parciais para cada bloco. Aí a gente pega o vetor de saída, S, e manda para o host, que é aquele vetor que tem o último elemento de cada bloco. Realiza o scan, que é esse que a gente acabou de ver no host,
para a gente ter os somatórios parciais do último elemento de cada bloco, para depois a gente conseguir propagar ele para os outros blocos. A gente copia o vetor de saída agora atualizado, depois do scan, de volta para o device. Aí executa o kernel da soma no device para poder propagar esse valor para todos os blocos. E finalmente copia o valor do vetor de entrada já atualizado, né, com o scan todo feito, de volta para o host. E esse aqui é o resultado final. Então nota, você copia só o vetor de entrada uma vez para o device e depois você só vai copiar ele de volta no final. Mas enquanto isso, entre uma execução de um kernel e outro, o vetor de saída ele vai ser copiado por host, o host vai fazer um scan nele, depois o host manda de volta para o device e executa o kernel da soma. Como é que a gente implementa esse cara? Então, aquilo ali é a parte de comunicação com o device, os dados que a gente tem que mandar, buscar e os kernels que a gente tem que executar. Aqui vamos ver cada kernel em detalhe. Então, primeiro o kernel do scan. Ele parece muito com o kernel da redução. Então, você tem aqui o vetor A, que são todos os elementos, o vetor S, que é do tamanho da quantidade de blocos. A gente pega o índice da thread, índice do bloco. A gente tem esse x aqui que a gente vai usar como variável temporária para a gente armazenar as somas entre um passo e outro do algoritmo. A gente cria um vetor local também, na memória local, para otimizar o código. A gente tem essa primeira etapa, onde todas as threads vão lá na memória global e buscam o valor para a memória local, assim como na redução. E a gente faz uma barreira para esperar que todo mundo tenha buscado seus dados antes de começar o scan propriamente dito. Depois a gente faz, nesse mesmo kernel, a gente vai fazer os log em n passos para realizar o scan. Então a gente começa aqui no 1 e vai até bloco de vai multiplicando de 2 em 2, que é a distância do vizinho que você vai somar. Então vizinho, tamanho 1, 2 e 4, por exemplo, no exemplo. Quando chegar a 8 é porque já terminou. Então primeiro a gente verifica se a thread ainda participa, né? Lembra que as threads vão ficando para trás ao longo de cada etapa. Então se ela ainda participar, ou seja, se ela for maior do que o vizinho, né, atual, a gente soma os vizinhos. Soma o t com o t menos i. Então a gente está somando, por exemplo, lá o segundo elemento 1 com o elemento 0, naquele exemplo lá atrás. Mas a gente guarda numa variável temporária. Por quê? Porque se a gente gravar direto no vetor A, a gente está alterando o valor que está no vetor. E aí, uma outra thread que depende daquele valor, lembra que a gente está somando todos os vizinhos, então existe vizinhos compartilhados. Então, se você somar direto o valor e jogar lá no vetor, você vai ter problema de pegar valor desatualizado. Então, a gente joga primeiro numa variável temporária, espera todo mundo terminar a soma, aí a gente pega o valor que estava numa variável temporária e joga no vetor mesmo em definitivo, no vetor na memória local. A gente faz isso log n vezes, e aí a gente vai ter o scan realizado para um determinado bloco. Aí a gente pega agora os valores da memória local e passa para a global de volta. E por último, a gente vai pegar, se essa thread aqui que está executando esse kernel for a última do bloco, certo? Que é bloco de -1, né? Vai ser a última thread do bloco. O que ela faz? Ela pega o valor dela, né? Que é o último valor do bloco, e joga aqui no vetor de saída, certo? Na posição bloco mais 1, porque esse valor desse bloco, o último valor desse bloco, vai ter que ser somado em quem? No próximo bloco. Então, ele vai montando esse valor, esse vetor S aqui. Bom, aí a gente tem o kernel da adição. Né? Depois que a gente calcular as somas parciais para cada um, a gente agora tem que propagar
esses valores, né, calculados nos blocos anteriores para os blocos da frente. Esse kernel aqui é mais simples, ele é um kernel que você tem, você pega aqui os índices, como os outros kernels, e aí a única coisa que você tem que fazer é o quê? Pegar todos os elementos, cada thread vai pegar um elemento do vetor de entrada e vai somar com o valor que a gente calculou no scan lá do host, né? Por exemplo, naquele exemplo seria, se fosse o bloco 0, ele estaria somando com 0, todas as posições dele. Se fosse o bloco 1, ele estaria pegando 25 e cada elemento do bloco 1 estaria sendo somado com 25. Se fosse o bloco 2, o valor de S ia ser 50, que era o 25 mais 25, e ele somaria todos os valores aqui nos elementos de A. Lembrando, cada thread soma só um elemento, certo? Mas se executa diversas threads ao mesmo tempo. Bom, é isso aí.